Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Vai Fundo, o podcast da Ambima. Eu sou a Soraya Barros e no episódio de hoje recebemos o Felipe Guerra, que é o sócio fundador e CIO da Legacy Capital, gestora independente fundada em 2018, com sede em São Paulo e mais de 23 bilhões de ativos sob gestão. A casa oferece fundos nos segmentos de multimercado, previdência, crédito privado, incluindo o Legacy Capital B, que desde o seu lançamento em 2018 já rendeu o dobro do CDI. Engenheiro de produção, formado pela UFRJ e com CFA, Felipe tem mais de 2 décadas de experiência no mercado financeiro, iniciou sua carreira no Banco BBM, passou pelo Citibank como trader de câmbio e opções e mais tarde liderou também a tesouraria do Santander. Atualmente, comanda a estratégia da Legacy com um foco em gestão macro e análise profunda dos mercados locais e globais. Então, vamos explorar esse seu conhecimento aqui e falar sobre as perspectivas para os investimentos em 2026. Felipe, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado, Soraya. Estou à disposição aqui para a gente fazer um bate-papo aí. Bacana. Bom, então vamos começar. Felipe, antes da gente falar um pouquinho de 2026, eu queria ouvir um pouquinho de você. Qual que é o seu balanço em relação a 2025? O que que você acha que funcionou, o que que não funcionou? Alguma lição aprendida? Compartilhe um pouco com a gente como que você viu esse ano que a gente está aí encerrando. O ano de 2025 foi um ano bem interessante, né, para gestão macro, né, porque a gente teve bastante plays de diversificação entre geografias, né, alguns lugares acelerando, algumas economias já freando, alguns bancos centrais mais agressivos, outros menos agressivos, né. Então essa divergência entre as geografias acaba gerando oportunidades. Foi um ano de muita volatilidade, né, impulsionada aí pela nova administração dos Estados Unidos, puxou uma agenda forte aí geopolítica, ao mesmo tempo com uma questão forte, né, com relação ao trade war, com relação a tarifas, também que gerou bastante volatilidade. Então você tem essa questão geopolítica, a questão das tarifas, você tem também a questão da imigração dos Estados Unidos, que gera uma conturbação, uma volatilidade, uma incerteza no mercado de trabalho, né? A soma do geopolítico com a questão da inflação, né, do mercado de trabalho, com a questão da imigração e tarifas, gerou muita incerteza com relação à inflação para o ano, né? Muita gente colocando projeções muito altas, as pessoas colocando projeções mais baixas. Tinha muita dúvida com relação a qual seria essa velocidade de aumento da inflação nos Estados Unidos, né? Se é alguma coisa algo que é temporário, se é algo que vai demorar mais para se dissipar na economia americana. Então teve uma série de episódios esse ano que provocaram volatilidades, acho que muito calcado na nova administração, né? Isso na parte internacional. Na parte de Brasil, acho que um pouco a gente acabou derivando muito no Brasil o que aconteceu no mercado global. Eu diria que essa melhora que teve nos ativos ao longo desse ano, no mercado brasileiro, ela tem pouca relação com o que o governo está fazendo. O governo, acho que o Brasil não fez nada por merecer nesse sentido, né? Na verdade, acho que dá para pontuar que acho que o Banco Central fez um bom trabalho, né? O Brasil botou a taxa de juros bem alta para tentar ancorar expectativas de inflação e para tentar participar desse movimento global aí de diversificação de alocação de ativos na parte global, né? Então isso fez com que os ativos brasileiros apreciassem a despeito das políticas fiscais que deixam muito a desejar nessa administração, né, aqui do local, no Brasil. O Brasil acabou surfando, assim como moedas como a nossa moeda, a nossa bolsa, acompanharam aí a moeda e a bolsa do México, do Chile, da Colômbia e outros países emergentes mais, né? Então foi um ano assim que a classe, né, a América Latina acabou conseguindo surfar esse mood global de realocação de investimentos por conta de uma série de perturbações com relação à economia americana, e o Brasil conseguiu participar disso porque ele botou taxas de juros muito altas, né, e acabou atraindo aí por ser um play de carry, juro alto, né, taxas de retornos aí, BNTNBs, com taxas bem altas, né, trazendo um retorno interessante para o investidor estrangeiro. E aí criou uma dinâmica um pouco mais positiva ao longo do ano para os ativos brasileiros, aí, tanto na parte de renda fixa, como na parte de bolsa, como na parte de moeda também. Então, acho que foi um ano que teve essa característica muito calcado no que aconteceu nos Estados Unidos, que provocou uma movimento de diversificação global em termos de alocação de ativos, e um pouquinho de dinheiro que saiu dos Estados Unidos e acaba vindo para o Brasil durante esse ano, ele tem um efeito enorme para a gente, tanto na renda fixa, como na bolsa, como na nossa moeda.
Perfeito. Eu quero pegar um gancho, você já trouxe na sua fala um pouquinho da questão fiscal. Eu queria explorar um pouquinho isso contigo, pensando nesse campo, e aí a gente pensando em 2026, como é que vocês estão enxergando isso? Como é que vocês estão calibrando o risco Brasil em relação, né, a todo esse debate, em relação a, né, toda essa discussão fiscal? Você acha que há espaço para o mercado reprecificar o fiscal de uma forma diferente do que foi precificado esse ano? Ou considerando que é um ano de eleição, enfim, como é que vocês estão enxergando essa questão fiscal? Mas, Soraya, o fiscal tem sido um assunto global, né? Não é um assunto só uma particularidade do Brasil, né? Então, se você colocar, eu tento olhar assim, como é que era o mundo antes da pandemia, como é que é o mundo agora depois da pandemia, né? O que mudou do pré-pandemia para hoje? Hoje o mundo está muito, os países, né? Os governos federais, estaduais estão muito mais endividados do que eles estavam no pré-pandemia, porque eles tiveram que oferecer uma série de benefícios para a população, né? E para as empresas, né? Do ponto de vista fiscal, do ponto de vista de crédito. E é sempre muito difícil você tirar esses estímulos depois que você concede, né? Então, o mundo inteiro está com dívidas maiores. Então, a gente tem visto aí eclodir essa discussão fiscal no Japão, que é algo que tipo, não falava pouco durante muitos anos. Tem visto eclodir essa discussão muito frequente, né, na Inglaterra. A gente vê pressão nas taxas de juros de longo prazo na Europa. Tem uma discussão importante nos Estados Unidos também. E o Brasil, nesse contexto também, ele também é um dos países um país emergentes mais endividados do mundo, né? E a gente está numa dinâmica de trajetória de dívida pública bastante preocupante, né? Então, assim, por esse contexto pontual, né, global, de uma realocação de ativos, esse assunto fiscal para o Brasil, especificamente durante esse ano de 2025, ele ficou um pouco de lado, né? Mas a trajetória da dívida brasileira, ela é muito preocupante, né? A gente, com a taxa de juros que a gente está pagando, taxa de juros real que a gente tem hoje, principalmente no pé, né? Você pega aí um juros de 15 nominal, com uma inflação de 4, você está no pé aí com juro real de 11%. Isso faz a dívida pública crescer em bolas de neve, né? Você cresce quase 6 pontos percentuais ao ano a dívida, já partindo de um patamar bastante alto, inclusive não só nominalmente, em termos absolutos, como em termos relativos a outros países, né? Então, o Brasil é um país que é vulnerável pelo ponto de vista fiscal. Se a maré externa secar, o Brasil certamente ele vai ser um país que vai estar ali na primeira fila das preocupações fiscais do global, né? Eu colocaria aí o Japão, o UK, né? A Inglaterra, né? O Brasil, aqui na parte de emergente, como os países aí que estão sendo olhados com muito holofote do ponto de vista do investidor, né? Então, enquanto a maré externa tiver um ciclo de corte de juros por parte do Banco Central americano, mais liquidez global, né? Os juros globais ficaram mais baixos ao longo de 2025, e isso vai se trasladar para 2026. Cria um ambiente mais benigno de ter um desejo do investidor global de financiar países que estão com dívidas mais altas, porque eles têm uns juros mais altos e mais atrativos do que países com juros muito baixos, né? Então, nesse contexto, enquanto a gente está nesse cenário externo benigno, de liquidez, juros baixos, o Brasil consegue navegar. Mas se por acaso a gente tiver uma onda, né, uma onda de menos liquidez, uma aversão a risco maior, acho que a gente entra numa situação de bastante vulnerabilidade para o ano que vem. Então é uma preocupação, é algo que você nunca sabe a data, a hora exata marcada. A gente viveu isso de forma bastante intensa no final do ano passado, né? Se você for lembrar, final de 2024, teve um pânico com relação à questão fiscal no Brasil, mas se você for lembrar, era um período que estava entrando uma nova administração nos Estados Unidos, no qual você tinha uma perspectiva ali de gastos fiscais que não se materializaram, na verdade, mas que impulsionaram as taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos, que pressionaram a curva longa no mundo inteiro, né? E aí teve um fortalecimento do dólar no global. E, paralelo a isso, o Brasil foi lá e tropeçou nas próprias pernas e anunciou, né, no mercado, uma expectativa de um pacote fiscal. Na verdade, a gente anunciou um programa de gastos, né, de renúncia fiscal, que foi essa questão do IR, que acabou de ser aprovada pelo Congresso. Então, assim, a gente tem uma situação fiscal de muita vulnerabilidade. Essa é algo concreto. Então, a gente tem que acompanhar muito atentamente o cenário internacional, né, e o desenrolar aqui do que vem pela frente até as eleições. Se o governo inventar muito, né, muito parafiscal, muitas puxadinhas, a gente está discutindo aí nesse passado recente aqui agora, uma ajuda para o Correio, né, porque tem um prejuízo enorme por má gestão administrativa, né? Não estamos falando de mais uma dívida da ordem de 20 bi de reais com garantia do Tesouro Nacional. No final é uma dívida que a gente sabe que o Correio não vai pagar, a administração é péssima, então no final é uma dívida do Tesouro Nacional que vai ser incrementada no momento que a gente já tem uma dívida grande pagando juro alto. Então é algo que, né, é preocupante. Então a gente vê essa dinâmica com bastante preocupação aqui até a eleição. Assim,
o que está ancorando um pouco a expectativa do mercado, né? Não é só o cenário externo, mas também tem uma perspectiva de talvez que no próximo mandato presidencial alguma coisa vai ser feita com relação ao fiscal, seja numa reeleição ou seja numa alternância de poder, alguma coisa vai ter que ser feita, porque se não fizer, a gente vai ser obrigado a fazer a fórceps, né? Então, assim, ou a gente faz porque a gente faz um ajuste porque a gente quer fazer, ou a gente vai ser levado a fazer porque não vai ter outra alternativa, porque as coisas vão piorar muito. Então, dependendo do resultado da eleição, acho que vai ser muito importante para a gente definir o que vai ser a nossa política econômica para os próximos 4 anos, a partir de 2027, né? E a depender disso, a gente vai ter uma trajetória pior ou melhor do ponto de vista fiscal. Então, a gente está equalizando. No curto prazo, que eu diria, o cenário externo está benigno, aqui no local a gente tem a esperança de um outro câmbio melhor no pós-eleição, né? Então, o mercado está deixando essa questão de lado. Mas na medida que você vai avançando, tem uma situação pior do lado externo, e você eventualmente caminha para continuar com as políticas que a gente tem implementado nesse passado recente, a gente vai partir para um cenário muito ruim. Então, eu diria que a eleição vai ser um evento muito importante para essa sua pergunta, né? Do ponto de vista fiscal e, obviamente, aliado com o cenário externo. Você pode ter uma eleição muito boa, mas se o cenário externo estiver adverso, a gente vai ter problema, porque o nosso ponto de partida em termos de dívida, ele é muito preocupante. Entendi. Mas, então, assim, pelo que eu entendi de você, assim, tá dado que em 2027, seja qual campo ideológico esteja no governo, alguma coisa no campo fiscal precisa, sim ou sim, acontecer, né? Acho que, Precisa, é verdade. Sim, né? sim. É Ou vai isso. ser feito por bem ou vai ser feito por mal, né? Com as coisas piorando, ou vai ser feito com as coisas melhorando, com uma expectativa de que você pode trabalhar com juro real mais baixo, com no juro nominal uma Selic mais baixa no futuro. Isso melhora a trajetória da dívida pública, mas isso só vai acontecer ancorado numa perspectiva de boas práticas de política econômica. Não o que a gente tem feito nos últimos 4 anos, que é gastar aí sem parar e fazer uma série de parafiscais aí que tem colocado aí uma série de... Isso provoca uma série de distorções na economia, né? Porque você não deixa a economia ajustar, você trabalha com uma conta corrente muito deficitária, né? Porque você tem que importar muito, você não produz no Brasil o que você precisa para atender esses estímulos fiscais que estão sendo dados, então você faz mais importação vis-à-vis as exportações, então você trabalha com déficit conta corrente maior, né, no final, então você vai deixando o país numa situação de vulnerabilidade, né, com esses déficits gêmeos que a gente fala, né, tanto do déficit de conta corrente como o déficit fiscal, é bastante significativo. Então a gente está, diria assim, surfando, porque está pagando um juro muito alto, essa maré internacional nesse momento, mas na hora que essa maré secar, a gente é um dos mais vulneráveis por conta desses déficits gêmeos que a gente tem se colocado aqui com as políticas atuais. Entendi. Assim, do ponto de vista de política monetária americana, como que vocês estão lendo esse cenário ou o comportamento do Fed aí, olhando para 2026? E aí, se puder, né, falar um pouquinho como que vocês estão imaginando e até possíveis impactos aí dessa leitura. A gente tem uma visão até mais otimista do que o mercado em geral, assim, que a média do mercado. A gente acha que os Estados Unidos vai passar aí por um choque de produtividade por conta da inteligência artificial, né? E a gente tem bastante crença nisso, né? Confianças que estamos aí com um choque de produtividade da ordem de 2,5% do PIB, que pô, vai permitir que os Estados Unidos cresça sem provocar inflação, né? Até com uma inflação mais baixa. Isso deve tirar a pressão do mercado de trabalho. A gente está vendo já uma série de demissões, o mercado de trabalho já pousando lentamente, né? Aí com nível de contratações aí já bem próximos de zero, né? Geralmente contratações negativas, né? Que são demissões, você associa com recessão, mas acho que não é o caso, porque a parte de investimento é uma parte que tem que segurar bem a economia, principalmente esses investimentos em infraestrutura, em data center, em eletricidade, inteligência artificial, GPUs, etc., né? Tem sido a parte que tem movido e segurado bem o PIB americano. Então a gente acredita aqui que os Estados Unidos provavelmente ele vai conseguir crescer sem provocar uma pressão na inflação. Eu acho que tanto do ponto de vista de salário, eu acho que não vai ter pressão. A situação de housing hoje também é mais equilibrada, então a gente deve ver isso ajudando também as métricas de inflação do Fed para frente. Então, eu acho que o mercado deve ter uma perspectiva de um PCI para o ano que vem, né, que é a métrica que o Fed acompanha, da ordem de 2,9%, 3%. A gente está mais na casa ali de 2,3%, 2,4% para o ano que vem, né? Então, se for verdade, vai permitir que o Fed faça mais alguns cortes adicionais de juros ao longo do ano que vem, para garantir que a economia não tenha mais uma alta muito grande do desemprego, né? Uma alta muito relevante do desemprego, ou uma queda forte do ritmo de contratação, um aumento no ritmo de demissão. Então, isso vai permitir com que o
o Fed possa fazer aí um corte aqui no final do ano, de 2025, e fazer mais 2 cortes ano que vem, de forma relativamente tranquila, né? Não precisa ser sequencial, pode ser meio espaçado, mas a gente imagina aí que a gente está mirando aí, o mercado está mais ou menos bem apressado, também nesse sentido. O mercado trabalha com uma taxa terminal próxima de 3,10. A gente acredita que o Fed tem todas as condições de levar os juros ali a 3,25, sem provocar grandes estragos na inflação. Tem uma discussão muito importante acontecendo, que é a troca do chairman, né, do Fed. A depender da pessoa que você coloca, você dá mais credibilidade ou menos credibilidade, você gera mais dúvidas ou menos dúvidas. Então, isso é um evento muito importante para o ano de 2026. Tem uma perspectiva muito alta aí com relação ao apontamento do secretário econômico do Trump, né, que é o Hassett. Ele é associado aí como um próximo ao governo, então deveria ter um viés mais dovish, que deveria ser mais propenso a suportar a economia, a trabalhar eventualmente com juros mais baixos, ser um pouco mais lazy, um pouco mais lento na hora de reagir à inflação e ter que subir os juros, né? Então isso cria uma perspectiva diferente, né? É mais um efeito estimulativo para o ano que vem, né? A gente está vindo de uma queda de juros que tem uma defasagem, vai provocar, por efeitos defasados, um estímulo monetário. Para o ano que vem, com a aprovação da One Big Beautiful Bill do Trump, né, que foi o pacote fiscal do Trump, você vai ter um estímulo para investimentos, que deve provocar um estímulo fiscal. Então você vai estar com um afrouxamento monetário, combinado com um afrouxamento fiscal. Isso geralmente leva a um crescimento nominal mais robusto, né? Se for com o Fed organizado, né, com o Fed olhando as variáveis e esse aumento de produtividade que eu mencionei, acho que vai ser um cenário extremamente positivo, muito otimista para o ano que vem, para as classes de ativos de uma forma geral. É o cenário que a gente acredita como cenário base. Se for uma coisa desorganizada, com mais trade war, mais indicação para o Fed que não seja, que não faça um trabalho, né, by the books aí, de acordo com o que que a governança exige, aí pode ser alguma coisa mais conturbada, com mais volatilidade, com alta taxa de juros de longo prazo, aí com menos liquidez, aí provocando várias correções aí ao longo dessa jornada nas classes de ativos. Então a gente tem aí 2 caminhos, né? Pode ter um caminho um pouco mais bump, com um pouco mais de quebra-mola, se você tiver um pouco de desorganização nessa questão aí do apontamento do Fed, nas políticas econômicas do governo, ou um caminho mais tranquilo, que é você seguir aí o que já está contratado, deveria levar aí uma apreciação importante nas classes de ativos, e esse advento da inteligência artificial vai permitiria os Estados Unidos a crescer ano que vem acima do que as pessoas estão imaginando e com a inflação abaixo do que as pessoas estão imaginando. Entendi. Deixa eu te, né, perguntar um pouquinho agora, falando um pouquinho de geopolítica, né? A gente tem um ambiente complexo, né, nesse campo também, e aí se você puder contar um pouquinho aqui para o ouvinte do Vai Fundo, como é que você está pensando, vislumbrando aqui a construção de portfólio mesmo, atrelando isso a todas essas questões mais geopolíticas? Né, acho que talvez a primeira pergunta, você acredita que todo esse ambiente geopolítico ele pode, de alguma maneira, influenciar na construção dos teus portfólios? E se sim, como que você tá imaginando essa construção? Eu tendo a acreditar que o pior dessa questão geopolítica está ficando para trás, né? Acho que teve a resolução ali da questão do Israel com Gaza, Israel com o Irã, né? O Trump tem tentado puxar uma agenda para reduzir ali o atrito de Ucrânia e Rússia, outros conflitos mais aí no Índia e Paquistão. Eu acho que um pouco desse trade war, a gente tem visto o Trump retroceder nas tarifas, né? Recentemente aí retrocedeu em tarifas com o Brasil, com a Suíça, com a Coreia. Então a gente tem visto assim ele desescalar essa questão das tarifações, né? E eu acho que o pior disso ficou para trás. A gente trata isso como um risco, né? Obviamente é muito difícil, tem vários riscos globais hoje em dia, as guerras podem escalar, você tem essa questão de China com Taiwan, que em algum momento pode ter algum atrito, o Trump está sempre tentando extrair o máximo que ele pode, né, da medida do possível, nas relações comerciais com os países, isso pode provocar alguns atritos pontuais, mas também a gente também aprendeu aí ao longo de 2025 que o Trump, né, ele tem a questão lá do taco, né, ele é always chicken out, né, quando a coisa começa a piorar muito, ele dá uma retrocedida, porque ele não quer no final, acho que o objetivo dele no final, como um republicano, e com uma cabeça econômica, acho que eu diria boa parte dela na direção correta, ele não quer ver a economia afundando, não quer ver a bolsa caindo, ele é um cara de business, um cara de negócio, ele quer fechar deal com a Apple, com a Nvidia, com a TSM em Taiwan,
com a China, né? Ele quer trazer bons negócios para os Estados Unidos. Acho que essa é a intenção final dele. Mas para chegar nisso, ele causa uma série de conturbações. Então é bem previsível, né? Você tem os twitters da sexta-feira, que balança o mercado, gera uma apreensão no fim de semana, mas sempre que a coisa, o caldo entorna, ele tenta trazer de volta e tem sido um pouco essa dinâmica. Então esse é um pouco o aprendizado de 2025 tambm, no geopolítica é um pouco isso. Eu acho, a minha leitura para frente é que o pior ficou para trás, em termos de trade war, em termos de tarifas, e acho que algumas guerras também ficaram para trás. Tem essa questão da Ucrânia e da Rússia, que nesse momento está sendo tratada, tem uma probabilidade não desprezível de talvez chegasse a alguma coisa que mitigue, pelo menos, o que tem acontecido. Enfim, então, olhando para frente, a gente vê um pouco mais claro, o cenário um pouco mais clean adiante, né? Agora, a gente vai tratar isso como um risco, obviamente, pela postura do Trump e pelos esportes, né? Pelos espalhados no mundo, você tem alguns conflitos estratégicos que independem dos Estados Unidos, que acabam acontecendo e a gente tem que monitorar. Então, a gente trata muito mais com um portfólio, é muito difícil de você prever. Geralmente, esses eventos são oportunidades de você aumentar a posição e não sair reduzindo, porque eles geram volatilidade, mas a coisa nunca escala a ponto de gerar uma nova guerra mundial. Então, a gente trata como risco, como uma eventual volatilidade, e a gente tenta ficar muito atento, acompanhar isso bastante no nosso book de commodities, nas nossas posições em bolsa. A gente tenta ficar bastante atento para pelo menos estar menos exposto quando essas coisas se intensificam, né? Então, a forma que a gente lida com isso aqui na Legacy. Joia. Bom, pelo que eu pude capturar, apesar de, né, claro, acompanhar os riscos e ficar bem de olho nisso, também com algum otimismo, né, em relação Sim. a todo esse cenário mais geopolítico. A gente, inclusive, até acredita, né, que com a solução aí se você tiver uma solução aqui da guerra com a Ucrânia, né, e Rússia, e ao mesmo tempo a Venezuela tiver uma alternância de regime, você pode ter um cenário que você tem um supply de petróleo, uma oferta de petróleo bem superior à demanda, né? Isso poderia levar preços de petróleo muito mais baixos, que é um dos objetivos do Trump, no final, é ter o preço do petróleo baixo, diminuir a inflação, que foi o que tirou o Biden, né? Que foi o que fez a queda de popularidade dos democratas, foi aquela inflação gigantesca que a gente viveu nos 4 anos anteriores. Então, eu acho que uma das intenções dele é essa. Então, se no final, se tiver uma mudança de regime na Venezuela e uma resolução na Rússia e Ucrânia, a gente pode trabalhar com o preço de petróleo que a gente não imagina hoje, assim, talvez ao redor ali de um pouco abaixo de 50, ou talvez menos, né? É bem factível de acontecer isso caso a gente tenha essa temperatura do risco geopolítico ela diminua, né? Então, a gente, inclusive, a gente acha que, né, esse balanço, independente de você resolver essas questões, o balanço já é favorável, já tem mais oferta do que demanda. Se isso se resolver, você vai ter mais oferta ainda. Então, a gente tem uma perspectiva aqui de preço de petróleo mais baixo para o ano de 2026. Obviamente é muito volátil, super complexo, qualquer barulho geopolítico, qualquer confusão com Israel, confusão na Rússia, isso, né, momentaneamente sai do esquadro um pouco, mas acaba voltando, porque no final é um balanço de oferta e demanda, e a gente chega a oferta maior que a demanda, então tem essa pressão baixista do preço do petróleo também, que ajuda naquele call de inflação que a gente acabou comentando um pouco antes também, na pergunta anterior. Não, bacana. E aí, você também já citou um pouquinho, quando você falou de cenário americano e tudo, a questão da IA e tudo mais, e o quanto ela acaba contribuindo ali. Eu queria explorar um pouquinho isso, né, falar um pouquinho desse rally ali das Big Techs. Você acha que isso, olhando para 26, você ainda acredita que a gente ainda tem espaço, ou você acha que, olha, já o que tinha para precificar já precificou, né? A gente começa a enxergar talvez algum sinal ali de saturação nos preços das Big Techs. Como é que você está enxergando esse segmento mais especificamente aqui? Eu sou muito otimista, na verdade, né? Para ser bem direto, a gente acha que o mercado ele sempre subestima o tamanho a gente chama de o TAM, né? O addressable market, né? O tamanho do mercado potencial para essas empresas, né? Então, eu invisto em cloud já há muitos anos, né? E eu lembro, pô, em 2018, 2019, a gente comprado em cloud aqui na Legacy, as pessoas, isso aí já está saturado, né? Quem vai botar os dados no cloud? Pô, isso aí tem um perigo, pode sumir os dados, não sei o quê, os clientes vão ficar desprotegidos. Hoje em dia, todo mundo está no cloud. Quem não está no cloud não consegue rodar inteligência artificial, né? Então, hoje em dia é quase que mandatório, todas as empresas grandes e médias hoje têm acesso a cloud, né? A gente, aqui na Legacy, nasceu em 2018, então a gente já nascemos no cloud, já nascemos nesse ambiente. Então, aquilo ali para você mostrar um exemplo de que o mercado ultra subestimou, mas muito, 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 muito,
o tamanho do que era o tamanho desse mercado de cloud. E esse mercado continua crescendo, na ordem de 25%, 30% ao ano, tanto nas questões ligadas à inteligência artificial, como nas questões de você sair de on-premise, né, que é você ter os seus servidores locais, para passar a ter seus servidores lá, independente de você usar a inteligência artificial ou não, né? Então, isso ainda cresce muito. Então, é só para mostrar um pouco como o mercado ele subestima. Então, as pessoas hoje falam assim, já estava estruturado, a contratação dos chips, o tamanho do capex é muito grande, não tem demanda, etc. E acho que a gente está só começando, né? Então, obviamente, vai ter vencedores, vão ter perdedores. Tem uma discussão, a gente parece que o trade, né, o posicionamento mais claro nesse passado recente era você estar comprado na infraestrutura de AI, né, nos clouds, nos semicondutores, etc. Na medida que você vai desenvolvendo esse parque industrial, esse data centers, né, você vai trasladar o benefício de você ter esse parque para quem usa essas informações, os data centers, quem trata as informações, e depois para os usuários, né? Então, quem vai ficar com o benefício de todo esse investimento, né? Se vai ser quem fez a infraestrutura, quem proporcionou, como as clouds, ou quem usa, a gente ainda não sabe, não vai saber. Eu estou mais com uma cabeça meio que assim, é melhor comprar tudo do que comprar um pedaço só, porque no final, eu acho que a soma de tudo vai fazer o market cap da Bolsa Americana ficar mais alto. Seja porque talvez a NVIDIA já está ok, mas aí a Google agora aparece, aumenta o market cap porque ela desenvolveu uma certa concorrência, tanto na parte de modelos como na parte de hardware, tanto no software como no hardware. Aí daqui a pouco você vem uma outra empresa e começa a usar, os bancos começam a usar, começam a aumentar a margem, atender melhor os clientes, crescer profitability, ter redução de custo, e aí a margem das empresas, né, do setor de saúde melhora, do setor bancário melhora. Então, no final, eu acho que isso vai se transladar em margens maiores, né, porque se os Estados Unidos for capaz, como a gente colocou, de crescer sem gerar inflação, né, por esse choque de produtividade, esse choque de produtividade vai virar lucro das empresas. Isso eu tenho a menor dúvida. Então, isso aí vai se refletir no market cap maior no S&P. Agora, vai ser por causa que quem vai ganhar vai ser a infraestrutura, vai ser os providers ou vai ser os usuários? É difícil responder essa pergunta, né? Parecia muito óbvio que era quem estava na infraestrutura durante esse ano, aí você botava lá TSM, NVIDIA, Broadcom e outras empresas mais, né? E aí você tem aqui os providers, que são as clouds, que também parecia muito óbvio que eram bons cavalos, né? Como a Microsoft, o Google e a Amazon, né? Mas, eventualmente, a gente tem aí já a Meta ganhando muito dinheiro usando essas clouds, usando esses GPUs, né? Através de advertisement, através de marketing. Então, a gente vê meio que assim que é melhor você ter um pouco de tudo do que tentar fazer um stock picking muito detalhado, né? Então, a gente está mais... eu pessoalmente estou mais com essa cabeça para o ano de 2026, que eu acho que o todo é para cima, né? Agora, quem vai ganhar, quem vai ficar para trás, eu acho que é mais difícil você tentar achar qual que é o melhor modelo de LLM, qual que é o melhor chip, quem que é a melhor localização. Eu acho que isso aí é muito para um cara muito especialista, né? E a gente, do ponto de vista macro, generalista, eu acho que eu consigo enxergar o market cap da Bolsa crescendo muito, sem ter que adivinhar quem que é o vencedor. Entendi. Apostar mais no setor do que propriamente dito no alfa ali de cada Acho que uma na das economia como um empresas. todo, na verdade. É É. mais uma questão de você achar quem vão ser os users que vão se beneficiar, e aí você também tem os providers e também tem a infraestrutura. Aí você tem um pouco de cada coisa, né? E tentar ficar fora de quem não vai se beneficiar, quem não vai usar, porque eles vão ficar para trás, né? Mas não é trivial, né? É uma luta do dia a dia aqui para a gente achar essa combinação do portfólio, né? Sim, sim, imagino. Eu queria, voltando para o Brasil agora, queria falar um pouquinho de investidor, né? Investidor brasileiro. A gente, né, quando a gente observa aqui as classes de fundos, a gente vê lá renda fixa, captando super positivamente, né? Os fundos de infra e tudo mais. Por outro lado, a gente vê aquelas classes de fundos como multimercados, fundos de ações, sofrendo ali com captação negativa e tudo mais. Como que você encara esse comportamento do investidor brasileiro? Você acha que acaba sendo mais do mesmo? Ele sempre vai olhar ali para a nossa taxa de juros e isso faz toda a diferença para ele ficar no renda fixa ou ir mais para renda variável? Ou você acha que teve alguma mudança no comportamento desse investidor nesses últimos anos? Conta para a gente um pouquinho como é que você está vendo a cabeça do investidor brasileiro. Acho que de certa forma, né, você tem aqui no Brasil uma tempestade perfeita, assim, passou por uma tempestade perfeita nos últimos 2, 3 anos para a indústria de fundos, assim, né? Um evento conturbado, um pouco de mercado,
né, com uma performance mais apertada, e simultaneamente o governo fazendo uma série de medidas que incentivavam o dinheiro a sair de onde estavam sendo alocados, né, com a abertura dos fundos exclusivos, né, eles moveram muito recurso saiu do Brasil e foi para o exterior. O governo, na ânsia de arrecadar, ele acabou diminuindo a base tributária local dele, né, e o pessoal mandou esse dinheiro para fora, e aí coloca em outras estruturas, e etc. O governo, no final, ele acaba arrecadando menos e expatriou a poupança do brasileiro. Então, a gente viu aquela saída enorme de recursos brasileiros ao longo dos últimos 2 anos, muito por conta dessa abertura dos fundos exclusivos, né? Então, só por essa abertura você já teria uma migração de ativos locais, exposições locais, para exposições internacionais, né? Aí, paralelo a isso, a gente teve toda a condução da política fiscal que exigiu que o governo colocasse juros muito altos, né? Então, você trabalhar com juros muito alto, você acaba incentivando menos tomada de risco por ponto de vista do investidor local, né? Porque a bolsa perde atratividade, porque os juros ganham muita atratividade. E aí, bom, além disso tudo, você tem um incentivo muito grande para esse mercado de isentos no Brasil, né? Então tem uma coqueluche enorme, né, para você ter investimento em instrumentos isentos. No primeiro momento, as pessoas estavam se posicionando no juro real isento, mas com as políticas fiscais do governo levaram um juro real muito mais alto, as pessoas acabaram perdendo dinheiro nessa migração. Quem deixou o dinheiro no Brasil, em vez de ir para fora, colocou o dinheiro no juro real porque era alto, a 6%, acabou perdendo dinheiro, mesmo tendo isenção, acabou que essas taxas de juros acabaram abrindo. Então, gerou uma certa frustração e as pessoas correram para o CDI, né? Então, com a taxa de juros muito alta e o governo dando essa isenção, esse subsídio enorme para investidor, o que acaba acontecendo é que você acaba tendo com a taxa de juros alta e com a questão da isenção, o benefício da isenção ele fica muito alto. Se a taxa de juros fosse bem baixinha, 2, 3%, 4%, que nem nos Estados Unidos, o benefício dessa isenção seria bem menor. Então, a atratividade de você comprar um ativo e ficar parado lá por muito tempo, numa taxa de juros baixa, para ter uma isenção, ela seria menor. Mas no Brasil, com juros de alto gigante, é quase como a gente brinca mas a metáfora é quase como você correr ali contra o Ben Johnson dopado ali na Olimpíada, né? Porque você, no final, tem um cara que, pô, ele rende 15%, ele é isento. Aí, no final, você tem que render 15 mais, né, o risco que você corre, vamos botar uma vol de 7, um Sharpe de 1, você vai ganhar 15 mais 7, mas com volatilidade, com risco, né? Com a cota com vol diária, com vol mensal da cota, né? Sem isenção, né? Então você compara os dois instrumentos, né? Então você acaba que fala, pô, é uma competição que você precisa dar um retorno, você precisa correr um risco maior, ter uma vol maior, para você oferecer um retorno ainda maior para o investidor, para ele compensar a questão da isenção. Então, na medida que se a gente continuar com um juro muito alto no Brasil por muito tempo, que não é o cenário que a gente acredita, a gente acha que tem espaço aí para uma certa normalização, uma certa calibragem de juros no ano que vem, dado que a inflação deu uma convergida, a gente está com o juro no pé muito alto. Eu acho que dá para trabalhar com juros aí entre 11% e 12% tranquilamente, se não tiver nenhuma barbaridade no lado do governo federal. Se tudo estiver mais ou menos como está caminhando, a gente vai ver uns juros entre 11% e 12%, provavelmente ao longo do ano que vem. A velocidade é discutível, tem gente que acha que é mais rápido, tem gente que acha que é mais devagar, etc. Na medida que os juros caem, a atratividade da isenção ela diminui, né? E os investidores que estiverem travados em instrumentos em CDI por longo prazo, eles não vão ter saída porque vão ficar presos num juro que pode cair, né? Então vai ficar mais atrativo você ter dinheiro investido nas debêntures incentivadas em juro real, em vez de estar você travado no CDI. Você vai ter mais atratividade de multimercado, né? Porque você tem, além do CDI, você ainda tem o alfa gerado pelas posições, você gera uma atratividade no outro momento também na bolsa, que já tem subido aí nesse passado recente. Pessoas vão olhar, pô, eu tô aqui no CDI que está caindo e a bolsa subiu 30% esse ano. Pô, eu tenho que ter mais bolsa, né? Geralmente o investidor, ele quer comprar o que subiu no ano anterior, né? Então, tem um pouco esse movimento, né? Então, a gente vê um pouco essa questão. Então, teve uma tempestade perfeita que eu acho que está ficando para trás, né? Com essa perspectiva de queda de juros e já com os fluxos já deu uma assentada, já deu uma organizada, né? Na medida que você também tem a indústria performando melhor, como já está performando nesse ano de 2025, né? Com um cenário de queda de juros e essa perspectiva eleitoral, né? Com a agilidade que os multimercados oferecem, de você operar otimista, pessimista, comprado em juros, vendido em juros, né? Com diversificação geográfica, diversificação de classe de ativos, eu acho que acaba sendo uma classe muito interessante para estar no portfólio do investidor, que vai ver daqui a X meses à frente, 8 meses à frente, provavelmente um juro mais baixo. E aí você vai ter que ter um pouco mais de risco para você poder rentabilizar melhor o seu portfólio. Então, acho que
faz sentido daqui para frente, né, com um alocador, ele está um pouco mais diversificado, com um pouco mais de risco, porque tem essa perspectiva dos juros cair à frente. Legal. E aí, assim, com todas essas nuances e tudo mais que você trouxe, você acha que tem alguma perspectiva ou algum sinal de algum novo produto, né, olhando para a indústria de fundos, Sim. de novas estratégias, novos produtos, né? A gente teve a própria 175 que trouxe agora a possibilidade de multiclasses, subclasses, enfim, trouxe ali algumas ferramentas, né, novas ali para o arcabouço regulatório. Você acha que tem espaço para isso, ou você acha que o momento ali, olhando para os próximos anos, é muito mais de acomodação, recuperação, olhar para esses setores, né, para essas questões mais conjunturais e seguir muito no que já tem montado hoje de produtos e de portfólios? Como é que você está enxergando um pouco esse campo da inovação, ou de novas estratégias? Não, a gente, falando pela gente, assim, a gente acha o mercado super dinâmico, né? O mercado ele é dinâmico, ele se adapta às circunstâncias que acabam sendo impostas pelo governo e pela taxa de juros, né? E pela política econômica, né? De uma forma geral. Então, assim, a gente, por exemplo, na Legacy, a gente começou era multimercado. Hoje a gente tem uma plataforma de crédito, a gente tem 7 bi sob gestão em produtos de crédito. A gente tem crédito juro real isento, temos debênture, temos CDI isento, temos crédito privado, temos um produto que a gente oferece para o cliente uma rentabilidade fixa de 97% CDI, o produto já está fechado. Então a gente foi ao longo dessa tempestade perfeita, a gente não ficou parado. A gente desenvolveu uma plataforma de crédito, a gente captou 7 bi de reais em produtos de crédito. A gente tem uma perspectiva, eu acho que vai ficar mais atrativo por conta da questão de come-cota, você montar fundos com mais exposição à renda variável, né? Que aí você consegue classificar o fundo como renda variável, e aí você consegue correr o risco de multimercado e ainda ter uma exposição maior à renda variável, então você consegue sair um pouco do come-cota. Então você acha que a gente vai se adaptando de acordo com o que o investidor quer, né? No momento, o investidor está querendo muito CDI isento. Então a gente foi lá e captou muito CDI isento nesse passado recente, mas eu acho que no futuro próximo, acho que ele vai querer menos CDI isento, ele vai querer um multimercado que não tem come-cota, ele vai querer talvez o fundo de debênture incentivada, com um pouco mais de risco dentro desse fundo, talvez com yield, buscando um yield maior. Então a gente está sempre se adaptando aonde a gente vê a demanda e, na verdade, a gente quer sempre oferecer na nossa plataforma para os nossos clientes o que a gente acha que vai ser a melhor rentabilidade à frente. Tanto que a gente, no passado recente agora, a gente acabou de fechar o nosso fundo CDI isento. Por quê? Porque a gente acha que com o juro caindo, a atratividade para o cliente ficar no CDI isento, o benefício da isenção vai cair, os spreads das debêntures, né, que são swapadas para CDI, estão magros, eles podem abrir, né, e o cliente pode se deparar com uma rentabilidade, eventualmente, né, se os juros realmente caírem e os spreads abrirem, com uma rentabilidade muito inferior a 100% do CDI. Pode ser uma rentabilidade 50% do CDI, 40% do CDI, 60% do CDI. E muita gente que compra esses produtos acha que isso aí é uma LCA, uma LCI, um CDB isento. Mas na verdade não é, porque lá dentro desses fundos eles têm um risco de crédito que é swapado para CDI, né? Então, se o crédito piorar, esse fundo ele tem uma volatilidade. Se, né, o juro cair, ele tem uma menor rentabilidade porque ele tá indexado para CDI. Então a gente fechou porque a gente acha que para frente, né, não, faz mais sentido os clientes estarem alocados em outros produtos, com mais volatilidade, com mais risco, com mais duration, né, do que o CDI isento, que é duration curtíssima, né, de curto prazo. Então a gente vai se adaptando. Eu acho que é um mercado que está sempre em transformação. O governo mexe muito nas regras. O mundo ideal seria que você pudesse ter uma plataforma de investimentos e todas elas tivessem a mesma tributação. E aí o investidor, no final, ele fala assim, pô, qual que é o melhor cavalo para o 2026? Eu quero estar investido em bolsa, quero estar investido em multimercado, eu quero estar investido em juro real, eu quero estar investido em CDI, porque eu acho isso, porque eu acho aquilo. Mas, na verdade, quando o governo causa essas diferenciações em termos tributários, ele causa uma divergência enorme, né? E, além disso, né, que a gente está vivendo nesse passado recente, essa questão de você incentivar essa migração em massa para ativos isentos, ela provoca uma dificuldade enorme no Tesouro colocar a rolagem da sua dívida pública, que é uma dívida enorme, né? Então a gente tem visto aí a taxa de juros no Brasil super alta, muito diferente do mundo inteiro. O Tesouro colocando aí a taxa de juros real de 7,5% a 8%, prazos longos, travando a dívida no preço absurdo, mas porque você tem uma parte política fiscal mal feita, a outra parte é porque você está incentivando as pessoas a não darem dinheiro para o governo, as pessoas darem dinheiro para as empresas, porque elas têm o benefício da isenção, né? Então você acaba causando uma série de distorções. Então, do nosso ponto de vista, a gente navega de acordo com o cliente quer e a gente vai para onde o cliente quer, tentando desenhar um produto que ofereça a melhor rentabilidade possível para o cliente nessas circunstâncias, né? E tentar evitar de também colocar o cliente final em produtos que são aí uma roubada, comprar
uma coisa aí que acaba acontecendo aí, que a gente viu ao longo do ano, alguns produtos que falharam, a gente está sempre muito cauteloso, muito criterioso para, né, o mais importante, a gente mais importante é a preservação de capital, escapar aí do campo minado, né? E você, no final, sair com rentabilidade, com produtos bons, com rentabilidade, tá sempre ali naquela classe que a gente se propõe a fazer, no Tier 1, né, no primeiro quartil das melhores performances. Isso é o mais importante para nós aqui. Não, bacana. Você falou uma coisa super relevante, né? O mundo ideal realmente era que você tivesse uma prateleira ali de produtos e que eles não. O processo de decisão do investidor não deveria ser calcado justamente na questão fiscal, né? Deveria ser Exatamente. justamente em relação à atratividade do produto, o quanto esse produto se adequa ao perfil que o investidor está buscando, mas. Infelizmente, hoje a gente tem essa dicotomia realmente no mercado. Você também trouxe uma coisa na sua fala que eu queria explorar um pouquinho. Você falou, né, que então vocês foram lá, também trabalharam na abertura de uma plataforma de crédito e tudo mais. Se você puder contar um pouquinho aqui para o ouvinte do Buy Fundo, como é que a Legacy tem trabalhado nesse ponto de vista de processos, o quanto isso pode, né, modelos proprietários, ferramentas quantitativas, não sei se vocês já estão usando ou tem no pipeline de vocês o uso de inteligência artificial para trazer competitividade para o negócio. Se você puder explorar um pouquinho isso aqui para o ouvinte do Buy Fundo. Não, a gente, né, como eu coloquei aqui agora, né, assim, a questão mais importante aqui é você ter boa governança, né, escapar das grandes roubadas que acabam aparecendo no mercado, né, dos grandes traps. A gente tem nossos comitês de investimento, né, tanto do macro como o comitê de investimento de crédito, né, todas as operações passam por nosso comitê de compliance, passam pelo nosso comitê de crédito, né, quando é uma operação de crédito, né, na questão macro já é nas nossas discussões diárias aí na parte macro. A gente tem um processo que ele é o mesmo há muitos anos, desde a época que a gente nem estava na Lex, que a gente trabalhava em banco. O processo é muito parecido, ele muda muito pouco ao longo do tempo, né? A nosso processo de investimento ele é muito consistente, ele é muito recorrente, né? Assim, então a gente pode ir bem ou pode ir mal, mas a gente sempre faz do mesmo jeito. E a gente tem um time que trabalha junto há muito tempo, pessoas que já estão aculturadas com a gente já também há bastante tempo, né? Desde o começo da Legacy. Então, isso para a gente é bem importante. É um business de pessoas, é um business de processo, é um business de governança, né? De governança forte. Então, a gente dá muito valor a isso. Com relação à inteligência artificial, né? Eu falei, tipo, a gente tem a felicidade de nascer na nuvem. A gente tem aí, a gente inclusive fez ao longo da nossa trajetória aqui, a gente desenvolveu uma parte muito forte de sistema. A gente fez o spin-off da nossa área de sistema, montamos uma empresa, né, fora da Legacy, a gente spin-offou toda a nossa parte operacional, porque a gente desenvolveu um sistema que ele é tão bom do lado do ativo, para me ajudar, eu, Guerra, que opero vários ativos, várias geografias, como ele é bom também para a parte de controles, para você estar de acordo com as regulações, com as regulamentações da CVM, da Anbima, né, ele já tem os avisos, os enquadramentos, etc. Então a gente fez um spin-off dessa nossa parte operacional. Acabamos de anunciar uma parceria com a B3, né? A B3 vai ser a nossa sócia nessa empresa. Então é uma empresa que a gente vai acabar oferecendo para o mercado, né? Tanto para outros fundos de multimercado, ou renda fixa, ou renda variável, crédito, fundos de pensão, private, fundos de family office, né? O que a gente usa, né, que a gente considera que é o state of the art para nós aqui na Legacy em termos de controle, né? Tanto no parte do controle do ativo, que é o que a gente opera, a gente escolhe para comprar e vender ao longo do dia, como na parte de passivo, que é da onde a gente capta, da onde é o dinheiro, da onde vem, quem são os nossos alocadores, como é que é a nossa cota, como é que é, né, os processos de aplicação e resgate, etc, né? Então a gente vai oferecer isso para o mercado através dessa parceria com a B3. Então esse é mais um ponto aqui. E aí, em relação à inteligência artificial, né, a gente, obviamente, a gente tem tentado, né, usar já aqui no nosso dia a dia, acho que todos usam aqui na Legacy. A gente já tem uma frequência a gente já sabe mais ou menos quais são os processos que a gente faz, né, tanto para tomar decisão, como que o que a gente gosta de acompanhar no dia a dia. Então a gente tenta colocar tudo isso dentro de um motor que consegue fazer isso de uma forma mais rápida para a gente, traduzido, resumido, e que a gente consiga ver aquela informação da forma mais rápida possível, com a maior qualidade possível. E aí, se você quer se aprofundar, depois você vai lá e procura qual que é o report, qual que é a matéria, qual que é da onde é a fonte, né? E a gente já usa isso muito no nosso dia a dia. Eu acho que já me permite hoje, eu acho que permite também todo mundo que trabalha comigo a cobrir mais coisas, né? Então, o ideal é que lá na frente eu consiga ter 5, 6, 10 agentes AI desses trabalhando comigo,
e cada uma das pessoas que trabalham comigo tem mais 10. Imagina, a gente vai conseguir cobrir de uma forma bastante ampla o mercado, com bastante profundidade, os assuntos. Então, a gente já usa muito na nossa análise, a gente usa muito na nossa leitura de mercado, a gente tem pensado em alguns modelos já baseados um pouco no, né, como colher essa informação de forma mais rápida, isso gerar posicionamento, informações, pelo menos avisos ou indicadores para a gente poder tomar decisão. Então, a gente já está no nosso escopo, né? Acho que a gente vai ter ainda muita evolução pela frente, em termos de modelos melhores, em termos de essa questão da chegada do agente AI, ela vai melhorar muito ainda. Hoje, programação é uma coisa que ficou muito mais simples, né? Você precisa de menos gente, e você tem mais qualidade, mais assertividade, mais produtividade. Acho que a palavra sempre é produtividade no final, né? Você fazer muito mais coisa com menos recursos, né? Com os mesmos recursos que você tem. Você não precisa nem desescalar, que nem o pessoal fala muito assim, vai ter desemprego, vai ter... Não, acho que não. Acho que você vai poder, com as mesmas pessoas, você vai poder fazer muito mais. E aí poder achar mais oportunidade, achar mais oportunidades, ganhar mais dinheiro, fazer mais controles, mais certificar que as coisas estão dentro do nosso processo de forma instantânea, né, e recorrente. Então, acho que é isso aí, é mapeando os processos e de como a gente investe, de como a gente controla o risco, como a gente controla as posições. Acho que tudo isso dá para ser feito de forma melhor usando a AI. Não, muito legal. Veio para ficar, né? Não tem, é a ferramenta que é agora saber fazer o melhor uso, né, dessa ferramenta, porque ela não tem volta, né? Acho que é um movimento que não tem volta, né? Exato. Felipe, deixa eu explorar agora um pouquinho sua evolução como gestor. Vamos falar um pouquinho da sua trajetória? Conta Vamos. pra gente, você conta aqui pro ouvinte do Vai Fundo, você então começa toda a sua trajetória ali muito numa área proprietária, né, tesouraria, passou um bom tempo ali no Santander também, e aí depois você vai então para uma asset, né, funda a sua asset independente. Como que foi essa migração? Isso, você teve que fazer algum ajuste no seu modelo de gestão, na sua filosofia de gestão, ou foi uma coisa muito fluida? Conta, divide um pouquinho aqui com o ouvinte do Vai Fundo, inclusive para aqueles que de repente pensam em fazer o mesmo movimento. Conta como é que foi esse momento e o que você teve que ajustar ou não em relação a essa migração. Foi uma migração, de certa forma, natural, assim, para a gente, né? No sentido de que já fazia. A gente faz o que a gente o que a gente faz hoje na Legacy é basicamente o que a gente fazia há muitos anos no banco, né? Então, eu fiquei muito tempo responsável pela mesa proprietária do banco, né? E a gente, né, cobria uma gama larga de ativos, uma gama de geografias, e a gente, pô, cuidava do dinheiro de um único cotista que era o capital do banco, né? E a gente sempre se provocava, né? Eu pessoalmente, né? E alguns dos meus sócios, pô, de repente, por que a gente não pode fazer isso para atender milhares de cotistas e até o nosso próprio capital também, né? Próprio também, investir o nosso próprio dinheiro, né? Então, era um movimento meio natural, até na medida que, com a questão da crise de 2008, e aí você foi avançando naquelas regras Dodd-Frank, que é regras da Europa, de regulação de capital, chamada de capital, né? Quem conhece o conceito de risk-weighted asset, né? O capital ficou muito mais competitivo dentro do banco, para as posições de varejo, para as posições de crédito, para as posições de tesouraria. Então você tinha um movimento que o banco estava meio que apertando e a indústria do lado de fora crescendo, né? Com o advento aí das plataformas digitais, da universalização de investimento para a classe média, para a classe mais baixa. Então juntou as duas coisas, né? Você tinha do lado menos capital disponível para fazer as posições proprietárias dentro de um banco, dentro de uma tesouraria, por questões regulatórias, por questões estratégicas, e por outro lado você tinha mais capital disponível fora do banco para você poder tomar essas decisões e rentabilizar. Então a gente fez foi um shift bem natural, né? E a gente teve a felicidade aí, né? Eu tive a felicidade de vir junto com a Legacy, com o Gustavo, com o Jobim, que eram pessoas que trabalhavam comigo muitos anos na Legacy. A gente tinha passado já por diversos cenários, a gente tinha uma confiança muito grande de que a gente traria aquela boa performance do banco para a Legacy, e aí juntar com pessoas com uma experiência boa, né? Como o Duda, na parte de controle de risco comercial, né, contatos com o cliente, conhecimento das regras, né, para fazer com que a nossa transição fosse mais suave. Alguns gestores também que já tinham trabalhado em indústrias de fundos, com a nossa experiência junto, a gente desenvolver
e vai ter uma migração mais suave, mais tranquila. Então, acho que muda muito pouco, assim, foi uma coisa natural do ponto de vista estratégico, foi uma coisa natural do ponto de vista de processos. O que a gente faz, as reuniões que a gente faz são exatamente no mesmo dia, no mesmo horário que a gente fazia no banco, então nada muda, o processo é o mesmo. Eu tinha respondido para você há pouco tempo atrás, né, na sua última pergunta, eu falei assim que o nosso processo de investimento ele é o mesmo, né, a gente pode estar indo muito bem, como a gente já teve janelas espetaculares, anos mais difíceis, a gente faz de forma a mesma coisa, as reuniões são no mesmo momento, as discussões são as mesmas, as brigas são as mesmas, os desafios são iguais, o mercado é super competitivo, né, a gente gosta do que faz, né, essa satisfação de você ganhar dinheiro do mercado, né, que é um mercado super competitivo, ela não é só satisfatória do ponto de vista de investimento, mas ela é intelectualmente também muito satisfatória, né, quando você acerta, você outperforma a indústria, o mercado, o CDI, o isento, né, todas essas competições que aparecem pela frente. Então a gente tem essa transição, a equipe que trabalha junto há muito tempo, processos são os mesmos, você acaba, como fora tendo uma gestora, você acaba tendo acesso a mais bancos, você é cliente de mais instituições, você tem acesso talvez a mais informações globais, né? E tem mais trabalho de gerir mais essa questão das informações. E eu acho que foi um caminho natural e uma evolução aí, porque que a gente... E aí a gente continua evoluindo, né? Porque a gente fazia 0 crédito em 2018, hoje a gente tem 1/3 do nosso AUM em crédito, né? A gente tem um comitê de crédito com recorrência, com discussão, um processo, como a gente já comentou. Então a gente está com uma gama de produtos, né, variados aí, eu acho que temos mais de 8 produtos, né, na prateleira, fundos de multimercado com diferentes volatilidades, fundos de crédito com diferentes indexadores e com a questão da isenção ou sem isenção. Estamos com a cobertura dentro dos produtos de crédito, a gente já tem uma cobertura em cima dos FDICs, em cima dos bonds internacionais, em cima dos isentos, em cima dos créditos privados. Então a gente está sempre aprendendo, sempre evoluindo, né? A gente gosta sempre de desenvolver internamente as coisas. O livro de crédito não começou um fundo de crédito nada, né? Ele era uma estratégia de crédito no multimercado que começou a ganhar dinheiro, começou a alocar um pedaço do capital, acho que 10%, cerca de 10% do nosso AUM na época. Aí quando a gente viu que a gente utilizou o nosso capaz, estava conseguindo ter mobilidade de girar a carteira, entrar e sair quando a gente achava que poderia fazer, porque o mercado foi ganhando materialidade. A gente falou, pô, por que a gente agora não monta só produção exclusiva de crédito, tá? Porque a nossa rentabilidade é boa, pode ter uma demanda somente para isso e não ter no mercado, foi uma decisão acertada. A gente decidiu lá atrás crescer de forma bem gradual na parte de crédito. A gente queria se colocar realmente como uma boutique, como um fundo que está sempre ali no primeiro quartil de performance, com uma rentabilidade maior para o cliente, não algo que capta tudo e que faz aquele AUM gigante, aí você é obrigado a comprar todos os papéis que tem no mercado e quando dá um problema você está envolvido com todos. A gente queria ser uma coisa mais tailor-made, né? Uma coisa mais diferenciada. A gente continua nesse esforço, né? De ter produtos bem específicos e com atratividade e rentabilidade, com um retorno interessante para o nosso cliente. Então, é um pouco dessa trajetória aí entre banco, legacy, é um pouco desse nosso DNA. Legal, bacana. Bom, agora a gente vai passar para o nosso quadro, que é o Mergulho Fundo. Nesse quadro, eu vou fazer perguntinha aqui bem curtinha, para você dar também uma resposta bem direta, bem curtinha, para a gente seguir aqui com o nosso episódio. E aí, segue um pouquinho aqui nesse campo da trajetória. Lição que você aprendeu ao longo da sua trajetória. Elenca uma aqui para dividir para o ouvinte. Todo dia eu tomo uma lição, mas assim no final, tem várias lições, né? Aí tem as lições como empresa e tem lições como trader, né? Assim, como trader, assim, é sempre respeitar o mercado, né? O mercado é soberano, ele te dá os sinais, ninguém é, né, melhor que tudo, né? Você precisa ter equipe boa, com qualidade. Não existe super-homem, gênio no mercado. Acho que é tudo fruto de hard work, fruto de muita discussão, muito debate. Eu acho que o mercado ele te tá aí todos os dias para te deixar cada vez mais humilde, assim. Então, eu acho que o mercado é sempre soberano, assim. Acho que é uma lição, assim, que tem sempre que respeitar. Legal, boa. Isso me lembrou um pouco daquela... que muita gente fala, a gente tem que respeitar o mar ali também, né? Pode ser o melhor nadador, ele sempre, quando entra no mar, ele precisa respeitar o mar. É um pouco... Enfim, fiz essa analogia aqui na minha cabeça. Segunda perguntinha. Não é? Tem que respeitar o mercado, exatamente, a analogia é perfeita.
Né? Bom, segunda perguntinha aqui, uma dica importante para quem está começando a carreira de gestão. O que você diria para essa pessoa que está ali ingressando no mercado de gestão de recursos? Também tem várias coisas também, né, que você tem que, cobrir, assim, né. Ontem, inclusive, estava conversando com um jovem, né, que está se formando e tudo, e ele foi bater um papo comigo, perguntar um pouco, né, como é que faz, o que que faz, né. Eu acho que tem um mundo de coisas, né, de você tem que acompanhar, não só ter uma ótima formação, né, boas escolas, bons estudos, né, ter boas notas, mas eu acho que além disso você, tem que ser muito interessado, tem que ser muito curioso. Hoje a gente tem diferente da nossa época lá atrás até, a gente tem muita informação, né, tem muito podcast bom, tem muita a gente está aqui conversando, sai muita informação, sai muito conteúdo, muita discussão, tem muita gente boa no mercado. O Brasil a gente tem essa característica aqui de ter bons gestores, boas discussões, bons debates, né? É sempre rico, eu sempre aprendo com meus colegas aí da indústria. Eu acho que tem muita informação boa, muito podcast bom, tem que ser curioso, né? Tem que correr atrás, das informações, né, digerir. Eu acho que essa questão que a gente conversou um pouco sobre inteligência artificial, a gente colocou, veio para ficar. Pô, eu até às vezes eu falo para minha esposa, eu falo assim, pô, eu queria começar de novo, né? Porque tem tanta coisa que você poderia estar fazendo melhor e maior e tanta oportunidade que está aparecendo que, pô, tem uma avenida de coisas para você fazer em termos de aperfeiçoar processos, né? E de entender melhor de AI, programação, né, que hoje em dia está ficando até para trás, mas você como utilizar isso para você ser mais eficiente. Então acho que tem várias pegadas aí, né? Eu acho que essa combinação de você ser curioso, não só do ponto de vista das informações macros que hoje são abundantes, mas também você pular de cabeça nessa questão da inteligência artificial, assim. Eu queria ter mais tempo para poder dedicar a isso, assim, ter outros braços, né, um povo assim, para poder ter outras frentes e estar também envolvido nesse mundo de AI. Legal. Você falou de começar de novo, mas eu vou te perguntar o seguinte: tem algo que você faria diferente ao longo dessa sua trajetória? Pergunta difícil, né? Eu acho que eu tive muita sorte na carreira, assim, de trabalhar com pessoas muito boas, né, que sempre me ajudaram a aprender cada vez mais, e até hoje todas as pessoas que trabalham comigo me ajudam no dia a dia também, a aprender mais, né, e estou sempre estudando, estou sempre tentando renovar, assim, acho que deu tudo certo, né, assim, obviamente você queria sempre performar mais, fazer mais, ter mais coisas e tal, mas acho que no final trabalhar com pessoas, você está, na verdade, ter tido a oportunidade, né, de ter tido uma boa formação, de ter acesso a trabalhar em bons bancos, com pessoas excepcionais, né, aprender bastante, ter uma formação sólida, né, encontrar o que eu gosto de fazer, que eu faço com paixão, né, que é o mercado, todo dia discutir, um negócio que você fica fim de semana e você faz porque você gosta, né, porque você só é uma obrigação, né, e eu acho que isso acaba, né, você tendo esse ciclo de boa formação, boas oportunidades, boas pessoas, bom time ao redor, né? Tentar botar todo mundo no mesmo ritmo, assim, né? No nosso dia a dia. Eu acho que é importante. Então, assim, eu acho que eu faria tudo mais parecido, assim, não mudaria nada. Muito legal. Felipe, quero te agradecer demais por compartilhar aí a sua leitura de mercado, um pouco da sua trajetória aqui com a gente. Super obrigado, foi muito legal aqui o nosso bate-papo. Não, obrigado a você, Soraya. Estamos à disposição aí para novos bate-papos. Espero que os ouvintes gostem aí da nossa conversa. Legal. E você que nos acompanha, continua aí mergulhando conosco nos nossos próximos episódios do Vai Fundo. Compartilhe, comente, siga o podcast no Spotify e até a próxima. Obrigada.